E aí galera, tudo beleza? Bom, hoje trazendo para vocês um quadro novo aqui pro canal. Eu vou intitular o quadro A Gente Pira. O que é o A Gente Pira? A gente pira na opinião, a gente pira na arrumação, a gente pira nos tabuleiros, a gente pira nos jogos. Então, vou conversar com vocês nesse novo quadro sobre um pouquinho de tudo, tá certo? E hoje, pro primeiro programa, vou trazer para vocês A Gente Pira na Organização. Então, vou mostrar para vocês, vamos conversar um pouquinho sobre como é a organização dos nossos jogos, como a gente guarda os jogos entre as caixas e tudo mais, beleza? Então, vamos lá para esse novo quadro aqui no canal Pira Board City. A gente pira e roda a vinheta. Bom, então, como todo um bom colecionador de jogo, a gente tem as nossas manias, né? Cada um gosta de organizar seus jogos de uma forma diferente. Alguns utilizam ziplocs, outros utilizam aqueles organizadores já pré-moldados e tudo certinho, fabricados especialmente para aquele jogo. E algumas pessoas utilizam aquelas caixinhas plásticas que organizam muito bem as fichinhas e tudo mais. E quando a gente não tem muita oportunidade, muitas hipóteses, a gente simplesmente coloca tudo certinho, os jogos dentro das caixas, certo? E você, como que você organiza seu jogo? Então, eu quero que você deixe aqui no comentário como que você organiza, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu organizo meus jogos, como está organizado os componentes dos jogos dentro das caixas da minha coleção. Beleza? Então vamos dar uma olhada e durante essa olhada eu vou conversando um pouquinho com vocês, beleza? Então vamos lá! Então galera, aí a gente vai para as organizações, né? A maioria das vezes, jogos de caixa pequena, a gente não utiliza nem as bandejas de organizar peça, nem zip-locks, nem nada. Como por exemplo aqui no caso do Grizzly e do Mr. Jack. Como a gente pode ver, os componentes eles são organizados, eles ficam guardados dentro da caixa no jeito que eles vêm mesmo, sem precisar de nenhum tipo de outro fator de organização, certo? Agora a gente vai ver como que a gente organiza com zip-locks, beleza? Então vamos mudar de jogo aqui. Bom, agora, dois exemplos de como organizar só nos zip-locks, né? No caso do Agrícola, é uma caixa pequena, então a gente não consegue muito no Agrícola ao Creatures Big and Small. Então a gente não consegue muito daquelas caixinhas organizadoras e tudo mais. Então, eles têm mais mesmo que ficar dentro de zip-locks e tudo mais, certo? Até as pecinhas menores, tudo certinho. E no caso do Dogs, ele é uma caixa muito curtinha, com uma espessura muito pequena. Então, tudo que você colocar aqui, a tampa iria ficar erguida. Então, ele é um outro caso que tudo também tem que ficar dentro de ziplock. Beleza? Então, agora a gente vai partir para a organização com as caixas organizadoras. Bom, aqui é o primeiro exemplo de um jogo organizado com uma caixa organizadora, né? Robinson Crusoe, como todo mundo sabe, ele é lotado de componente. Então, quando a gente vê, ele consegue ficar perfeitinho organizado. A gente vai tirando os tabuleiros, o manual, uns tais, e a gente vê que a organização fica perfeita. Tipo, eu dobrei aqui o insert original dele, mas o insert continua aqui. As dobras que eu fiz não interferem em nada, né? Então, um dia que se eu quiser tirar daqui e voltar ao insert original, eu posso fazer isso. E aqui, tá? Então, todas as pecinhas organizadas, todas as pecinhas de madeira dividida, os dados, cartinhas, os itens de comida. Aqui ficaram as cartas. Então, a caixinha organizadora, ela serviu muito bem para o caso do Robinson Crusoe. Outro caso de um jogo que serviu muito bem e, tipo, é um jogo caro que ninguém gostaria de estragar o insert original, é o caso do Star Wars Rebellion, certo? A organização dele, ele ficou... Eu não quis tirar o insert original, eu quis manter o insert original.
Então eu tive que bolar um jeito de colocar caixinhas organizadoras ou zips locks, né, para manter. Então ele ficou organizado dessa forma. Então aqui a gente vem com o manual e o tabuleiro, e eu utilizei várias caixinhas organizadoras pequenas para isso. Aqui, então no caso vão ser 4 caixinhas organizadoras. E para ajudar mais ainda no setup do jogo, eu dividi entre rebeldes. Então todas as miniaturas de rebeldes ficaram aqui. E dividi entre o Império. Então aqui tem várias fichinhas, miniaturas do Império, e aqui mais fichinhas, os comandantes do Império e fichinhas que o Império utiliza. Além das fichas comum do jogo, né? Ficaram divididas aqui, fichas de dano e tudo mais. Aqui tem os generais dos rebeldes, certo? Então, aqui, e aí depois algumas coisinhas ficaram dentro do ziplock. Então, para manter o insert original, para não estragar nada, devido ao valor do jogo e tudo mais, então a gente quer manter, eu fiz dessa forma. Mas, nada melhor do que um jogo é quando ele vem realmente com o insert original de fábrica. E eu vou pegar para vocês, na minha opinião, o que são os 3 jogos que tem os inserts perfeitos. Então, vamos ver agora jogos que vem já com insert de fábrica. Bom, no caso dos jogos que contém insert original de fábrica, vou começar para mostrar para vocês o jogo que são do Ricardo Spinelli, um jogo brasileiro, né? Ele possui um insert muito bem ajeitado para o jogo. Como vocês podem ver, tudo do jogo fica perfeito. Perfeito. E ele até vem com uma expansão, um tabuleiro, que você conseguiria deixar esse tabuleiro aqui. A expansão de de um 5º jogador aqui. Eu não possuo ela, mas ele já vem pensando nessa expansão. Outro jogo que possui um insert muito bom, um dos melhores, são os jogos da série Dungeon Command. Como a gente pode ver, tudo se encaixa muito perfeito dentro da caixa devido aos inserts. Então a gente tem o tabuleiro, o meu tá assim meio espalhadinho porque os jogos eles ficam guardados meio tombados, certo? Mas tem o local exato para cada miniatura, local para você colocar as cartas, fichas de dano e todas as outras fichas que o jogo precisa. Mas quando eu comprei, ao abrir a caixa, é aquela que você tem aquele impacto do jogo mais bonito que você está abrindo até hoje. E então, o melhor insert de todos, na minha opinião, é o insert do Magic Knight. Então a gente vai dar uma olhadinha. Ele vem muito perfeito. Alguns partes em ziplock e a perfeição de cada coisinha guardada, protegida, o local exato para a carta. Tudo bem que depois que você colocar sleeve, não vai caber mais aqui. Só que eu, como sou um cara que não utiliza sleeves, podem me crucificar, eu acho esse insert perfeito, muito bem distribuído, certo? Então, galera, tá aí. Eu não possuo nenhum jogo com aqueles inserts de madeira feitos sob medida, assim, porque, na minha opinião, um ziplock e as caixinhas de plástico organizadora são ideais, beleza? Então vamos para os comentários finais. Até daqui a pouco. Bom, então a gente viu aí um pouco como que eu organizo meus jogos. Então vocês puderam ver que eu organizo em zips locks ou só adicionado na caixa certinho. E na maioria das vezes eu utilizo aquelas caixinhas organizadoras, beleza? Então deixa aí no comentário como vocês organizam também. Bom, galera, então esse aqui foi um novo quadro aqui do nosso canal. Eu quero que vocês puderem, deem dicas do que vocês querem que a gente converse um pouquinho nesse novo quadro, beleza? Então, se vocês gostaram, quero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem sugestões de novas discussões aqui que a gente possa ter, beleza? Então, galera, espero vocês até o próximo vídeo. Aquele abraço, falou, tchau, tchau!